Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana Carolina, da segunda série Obediência, e eu vou falar sobre as contribuições da sociologia para a vida dos grupos sociais. Tá, mas o que é a sociologia, afinal? Bom, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade e as suas relações sociais. Ela surgiu na Europa do século XIX, quando essa estava passando por tempos muito difíceis com a chegada da Era Moderna, que trouxe consigo muitos acontecimentos importantes, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a ascensão da burguesia e a desigualdade social, entre outros fatores que acarretaram nesse caos no continente. A sociologia surge então nesse cenário para compreender as novas formas das sociedades, suas estruturas e organizações. Ela também tinha como objetivo estudar, entender e ajudar a sociedade a solucionar os problemas da época. Oficialmente, esse termo sociologia foi criado por Auguste Comte, conhecido como o pai da sociologia. E por mais que ele seja o primeiro autor, é o cientista Émile Durkheim, que é considerado o primeiro sociólogo e quem deu início ao processo de institucionalização dessa área. Assim como Karl Marx e Max Weber, que diferentes dos anteriores, que viam a sociologia como uma ciência neutra, estes acreditavam que ela era um instrumento de conhecimento e transformação, e focavam mais nas ações do indivíduo. E foi apenas com a contribuição de todos esses estudiosos que a sociologia tomou corpo e foi fundamentada como uma prática científica. Agora que já sabemos o conceito da sociologia e a sua origem, podemos avançar para o que ela estuda. Como mencionado antes, o objeto de estudo da sociologia é obviamente a sociedade, suas relações e seus processos. Estudar e tentar entender a sociedade em seus mais variados aspectos é o principal objetivo da sociologia, assim como tentar compreender o comportamento humano em grupo e sua relação individual com o meio e com as instituições sociais. Com base nisso, é possível estabelecer campos específicos que abrangem as mais variadas das sociedades humanas. Algumas delas são a demografia social, que estuda as interações das populações no meio social, a sociologia política, que estuda as questões relativas ao poder político e aos elementos políticos, como o Estado e o governo, a sociologia da educação, que tenta entender os processos de ensino, sociologia rural, sociologia urbana e por aí vai. Na verdade, qualquer campo em que haja atuação humana, a nível de sociedade, comunidade ou instituição, a sociologia pode e deve estudar. Tá, mas para que serve a sociologia então? Qual a sua importância? Bem, a gente já sabe que a compreensão da sociedade, das relações humanas e do papel das instituições é extremamente importante para o desenvolvimento social. E a sociologia atua como uma fonte de dados sobre os fatores que influenciam e formam essas relações. Para ficar mais fácil de entender, é a sociologia que fornece as informações necessárias para que possa ser possível a realização de uma atitude prática que melhore os setores sociais, como a segurança pública, a educação, a saúde e o desenvolvimento humano em geral. Por exemplo, se um dos grandes problemas urbanos vividos no Brasil é a violência, a sociologia pode fornecer dados estatísticos e propostas críticas de intervenção para que as autoridades responsáveis pela segurança pública atuem de maneira efetiva. Ela também pode atuar junto à educação, desempenhando um papel de prevenção para que as camadas mais baixas da população possam encontrar outras alternativas de desenvolvimento, chegando assim à raiz do problema. A sociologia também pode atuar no entendimento das dinâmicas populacionais, analisando a vida no campo e na cidade, a fim de visualizar a complexa dinâmica populacional que vivemos hoje, o que é de extrema importância para que os governos possam criar políticas de intervenção sociais que, de fato, possam melhorar a vida da população ao todo. Outro dos muitos benefícios de estudar a sociedade é acabar com o achismo populacional, e isso pode ser feito graças ao estudo aprofundado e à coleta de dados verídica.
assim como erradicar o naturalismo humano, que é aquele pensamento de que o ser humano já nasce bondoso ou já nasce egoísta, N coisas. Isso não se aplica à sociologia, pois essa enxerga o ser humano como uma construção social, o que nos permite comparar nosso modelo de vida com outros modelos diferentes. Por exemplo, a diferença de funcionamento de uma família indígena do Amazonas é muito discrepante com a de uma família dos Alpes suíços. Isso apenas nos mostra que não existe um modelo perfeito ou um modelo natural, pois todos nós somos construídos socialmente ao longo das nossas vidas. Portanto, falar em sociologia é falar dos reflexos das relações sociais, sejam através de seus valores, necessidades, normas ou regras. O que precisa ficar claro é que a sociologia não se resume numa coletânea de teorias, mas num esforço coletivo da reflexão que busca promover o bem-estar individual e social. Ela deve trazer a realidade brasileira e mundial à análise crítica, questionando ao nível macro o porquê das guerras religiosas, políticas ou econômicas, e indagando os motivos de compactuarmos com a falta de justiça social. Além disso, é papel dessa ciência fomentar a crítica quanto à tendência de alguns à falta de ética, bom senso e boa intenção nas ações do dia a dia. Em nível micro, ela deve atuar como arte ou a música característica do bairro. Por exemplo, pode servir de instrumento para que ela possa ter voz na sociedade. Afinal, o exercício da sociologia é o exercício do pensar inteligente, ou seja, de um pensar que integre ao modo de agir do ser humano e da sociedade. Espero que tenham gostado e por hoje é só. Muito obrigada por assistir até aqui e tenha uma ótima semana!